Direitos e deveres na Rádio Limite com o Dr. Hélio Reis, licenciado em Direito. Numa sociedade que se quer justa, temos de conhecer os nossos direitos e respeitar os nossos deveres. Quintas e sextas-feiras, às 9 e às 17 horas, Direitos e Deveres, com o Dr. Hélio Reis, na Rádio Limite. Está no ar mais uma emissão do programa Direitos e Deveres com o Dr. Hélio Reis, licenciado em Direito. No último programa estivemos a falar ainda das heranças e da união de facto, dos direitos que tem quem vive em união de facto na hora da morte. Agora vamos falar de testamentos que também impliquem muito aqui as heranças. Olá, Dr. Hélio, mais uma vez obrigada por estar connosco. Olá, Cátia, e olá a todo o auditório. Vamos então falar aqui dos testamentos. Começo a perguntar o que é um testamento. Um testamento é um ato unilateral revogável pelo qual uma pessoa dispõe para depois da morte de todos os seus bens ou parte deles. Isto é o que o Código Civil diz. O que é um testamento em linguagem que toda a gente percebe? É a nossa última vontade, reduzida a escrito, portanto por escrito, que fica para ser cumprida depois da nossa morte. Basicamente é isto. Muito bem, nós aqui ao longo destas aulas de direitos e deveres que vamos tendo aqui com o doutor, já falamos um bocadinho, assim de longe, do testamento. Já sabemos que há uma parte que pode ser mencionada no testamento e uma que de todo pode ser mexida na hora de partir alguma coisa daquilo que é nosso. O que é que pode então ser colocado no nosso testamento? Eu quero fazer um testamento dos meus bens, quero deixar tudo o que tenho disponível a uma associação, sem fins lucrativos, uma associação de apoio à vítima, uma coisa qualquer. Como é que posso fazer dessa minha vontade um facto? Bem, começa logo por termos que voltar atrás e falar outra vez dos nossos herdeiros legais, aqueles herdeiros que o Código Civil prevê que nos sucedem. Dentro desses herdeiros, como a gente falou da outra vez, há os herdeiros legitimários e os legítimos. Os legitimários são os ascendentes, os descendentes e o nosso cônjuge. Os legítimos são os outros todos, são os nossos irmãos, os nossos sobrinhos e por aí adiante. Ora bem, se nós tivermos, por exemplo, e no caso da Cátia, que tem uma filha, não pode deixar tudo à tal associação, ou uma igreja, ou seja quem for. Porquê? Porque há uma parte da herança que tem que se ficar reservada à sua filha. Exatamente. Chama-se isso a tal cota indisponível, que a pessoa que quer fazer um testamento, dispor dos seus bens, não os pode dispor. Uma parte dessa herança é uma parte indeterminada. Não podemos dizer que é só a parte do dinheiro ou aquela casa. Não, é uma parte indeterminada. É uma parte do valor total da herança não pode ser disposta a favor de outra pessoa que não sejam os herdeiros legitimários. Portanto, no caso da Cátia, a filha. É esta a primeira limitação. Depois, então, vou fazer o testamento e vou deixar essa parte disponível a essa associação. Como é que isso, efetivamente, legalmente funciona? Imaginando que nós temos o valor na nossa herança de 100 mil euros ou 200 mil euros. A nossa casa vale 100 mil, depois temos 80 mil euros depositados num banco e temos terrenos no valor de 20 mil. O que é que temos que fazer? Imaginando que ao herdeiro legitimário, aos herdeiros legitimários, cabem, imaginando metade da herança, isto para fazer as contas mais simples, que a minha área não é matemática. E cabe então aos herdeiros legitimários metade da herança, vamos ter que calcular esse valor. Portanto, temos a casa nos 100 mil euros, temos 80 mil euros no banco e 20 mil em terrenos. Em terrenos. Ora, e o que é que nós temos que pensar? Ora, eu metade da herança não posso mexer, metade do valor da herança não posso dispor. Eu tenho que pensar então o que é que eu vou deixar à tal associação. Vamos criar aqui um legado. O que é que nós poderemos fazer? Das duas, uma. Podemos criar um legado e dizer o dinheiro é todo para a associação e os terrenos também. E está salvaguardada a legítima. A tal cota indisponível que é a casa que vale 100 mil euros.
portanto. Ou então podemos dizer, quero que metade, a cota disponível que eu tenho, seja entregue à tal associação, a uma igreja, seja quem for. E nesse caso o que é que tem que se fazer? É uma partilha, depois, após a abertura do testamento, costuma-se dizer a abertura do testamento, tem que se fazer uma partilha daqueles bens, de forma a que os herdeiros legitimários fiquem com metade da herança e a tal associação fique com outra metade. Portanto, há aqui duas formas de fazer a coisa, entre aspas. Das duas, uma, ou determina-se logo o que será a cota disponível, e dizemos, a tal primeira situação que eu disse, por exemplo, fica o dinheiro para a tal associação e os terrenos, ou então dizemos metade, a minha cota disponível, a metade será entregue a esta associação. O que é que isto irá fazer? Irá, desde logo, evitar que os herdeiros legitimários que herdem a totalidade da herança. Portanto, retira-lhes metade da herança. Porque se não houver a disposição após a morte, o que acontece é que os herdeiros legitimários ficam com toda a herança. Portanto, o que acontece é, havendo um testamento, pode-se deixar a cota disponível para alguém. A cota disponível ou parte dela. Imaginando, ainda ao caso dos tais 200 mil euros, que o falecido deixou no testamento que apenas os terrenos é que é para entregar à associação. Porque querem lá fazer uma sede, um lar, seja o que for. Nesse caso também é possível. Portanto, vejamos que os tais terrenos só valem 20 mil euros, ele só dispôs esses terrenos à associação, portanto, não tocou na parte indisponível, na tal cota indisponível, que teria o valor de 100 mil euros. Esse testamento tem que também ter um inventário? Não. Onde estão mencionados todos os bens da pessoa que vai fazer? Não, até porque, por exemplo, eu tenho agora 20 e poucos anos, estou a brincar. Tenho mais alguns, mas imaginando que faço hoje o meu testamento e digo, imaginando que eu sou adepto do Lamelas, um adepto fervoroso de Lamelas, e digo que a cota disponível, ou posso dizer, metade da minha cota disponível, à data da minha morte, quero que seja para o Lamelas. Ora bem, eu hoje em dia tenho um determinado património. À data da minha morte, que pode ser daqui a um ano, pode ter muito mais ou menos. Pode ser daqui a 50 anos, posso ter muito mais ou posso ter muito menos. Portanto, o testamento não tem que ter a determinação do património. É mais fácil, claro, quanto mais velhos formos, termos uma melhor noção do património que iremos ter à data da nossa morte, porque, infelizmente, nós não vivemos até aos 200 anos. Portanto, temos uma esperança média de vida e podemos jogar com isso. No entanto, podemos só dizer a cota disponível fica para determinada pessoa ou determinada entidade. E a validade do testamento? Há uma validade? É até à nossa morte. Ou então até o momento em que a gente o revogar ou que a gente faça um outro. Portanto, o testamento é válido enquanto a gente não o revogar, portanto, que não lhe retiremos para um ato voluntário nosso a sua validade, ou enquanto não fazemos outro. Se fizermos um novo testamento, ele automaticamente revoga o anterior. Até porque nós podemos fazer um testamento num determinado notário, aqui no Norte, e daqui a 20 anos, às tantas até já nos esquecemos que o fizemos, e fazemos outro, sei lá, em Faro. O que acontece é que no momento da nossa morte vão aparecer esses dois testamentos. Só o último é que é válido. Se os herdeiros, supostos herdeiros, não souberem da existência desse testamento, ele vai vir na hora em que for a morte da pessoa? A partir daí, o sistema está preparado para isso. Quando é que é inválido o testamento? Eu faço um testamento e ele é considerado inválido porquê? Imaginemos que... bem, vamos começar por partes, que é melhor. Para fazermos um testamento temos de estar na posse de todas as nossas faculdades mentais. Isto quer dizer que, por exemplo, uma pessoa que tenha um determinado problema psicológico grave, não lhe permita tomar decisões sobre a sua vida, não pode fazer um testamento, como é lógico. Um menor de idade que não esteja emancipado também não pode fazer um testamento, porque presume-se
que uma pessoa de 14 anos ainda não tem a total capacidade mental que irá ter quando for maior de idade. Imaginando que agora foi uma época de festejos e para não ferir suscetibilidades, até vamos falar, por exemplo, do europeu. Portugal ganha o europeu, grande festança que vimos aí acontecer em todo o país, e no dia a seguir, ainda, se calhar, embriagados por todo o álcool que a gente consumiu no dia anterior, vamos fazer um testamento, propósito de qualquer coisa. Se nós aparecermos embriagados à frente do notário, ele tem a obrigação de não aceitar o testamento. Portanto, o primeiro filtro para aferirmos da legalidade ou da validade do testamento é o próprio notário no momento em que o testamento é feito. Se for evidente que a gente não está nas nossas capacidades mentais, ou se for evidente que há alguma circunstância externa que está a ter influência sobre a nossa vontade, nesses casos o notário não pode aceitar o testamento. Portanto, com o testamento eu posso deixar os meus bens disponíveis a quem eu quiser entender. Sim. De uma forma geral, De uma sim. forma geral, sim. Sim. É uma das formas que existe e que é mais improvável de ser contornada é o testamento. É porque é a nossa última vontade e no momento em que o testamento vai produzir efeitos, portanto após a nossa morte, nós não vamos estar cá para dizer, não, eu não queria ter não tinha essa intenção, ou eu tinha outra intenção ou outro entendimento quando escrevi isso. Portanto, não há essa possibilidade, não há a possibilidade de chamar o falecido de modo a ele esclarecer a sua vontade. Portanto, se foi aquela a última vontade da pessoa, ou não a última vontade, mas pelo menos as suas instruções para depois da morte, é aquilo que se vai cumprir o mais rigorosamente possível, sem qualquer alteração. Não é por vir um herdeiro dizer, mas o meu pai até estava maluquinho naquela altura. Ou até se zangou com essa pessoa agora. Não vale nada. Portanto, isso aí não vale. Alguma exceção, porque há sempre há sempre exceções. A gente não vai falar de todas, mas há uma... Mas há alguma que... Há uma que é curiosa, que eu gosto, que é a proibição de dispor, portanto, de deixar em testamento a favor ou em benefício da amante ou do amante, em caso do testador ser casado. Esta é mesmo curiosa. Esta é mesmo curiosa. Portanto, o golpe do baú, por vezes, não pode não dar em nada. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que, imaginando que o tio António e a tia Maria são casados, mas o tio António arranjou uma amante e quer-lhe deixar a cota disponível da herança. Não o poderá fazer. É esta a regra. A menos que esteja separado de facto da esposa há mais de 6 anos. Portanto, imaginando que o tio António, mesma situação, o tio António e a tia Maria casaram-se e há 4 anos atrás que já vivem separados, mas nunca trataram de divórcio porque não lhes apeteceu. O que é que acontece? Ainda não pode o tio António dispor a favor da amante a cota disponível dele. Se for passado 6 anos, imaginando que casaram-se, viveram juntos 10 anos e há 20 que já não vivem juntos, que estão separados de facto, mas nunca trataram de divórcio. Nesse caso, então o tio António já pode dispor a favor da amante. Ficamos agora aqui com uma ideia muito... Eu falo das exceções porque recordo-me quando foi também que falamos das heranças e falamos daqui da questão também muito pertinente que era o deserdar, não é? E percebemos que há também
E, apesar de não se poder, há a exceção que era o facto de se provar que o filho teria cometido algum crime, há um catálogo determinado de crimes que, se o filho, imaginando que é o filho, cometeu contra o autor da herança, ele aí sim pode ser afastado da herança. É uma das exceções. Esta aqui também é uma muito curiosa. Esta é uma exceção curiosa. Claro que o regime da sucessão testamentária é bastante complexo e é bastante extenso. Portanto, depois de cada situação é uma situação e tem que ser estudada em concreto. Muito bem. Doutor, aqui ainda para encerrarmos a questão dos testamentos, pergunto só se quando nós queremos, no fundo, dividir o nosso património entre os herdeiros de uma forma que nós possamos achar mais justa, o podemos fazer por testamento. Podemos fazer essa divisão de imediato, sem termos que... porque eu estou a dizer isto porque existe muito também, quando há a altura das heranças, de muitas confusões, os filhos querem isto, depois querem aquilo. Também esta uma forma de podermos dividir os bens sem que eles depois tenham que andar à batatada para conseguir uma parte daquela casa? É uma possibilidade e há na vida prática já me deparei com as duas questões, tanto com os autores das heranças que não querem nem chegar a esse ponto porque, olhem, eles depois que se entendam e eu não quero que eles fiquem zangados enquanto eu for vivo, e depois há aqueles casos também que o autor da herança diz que não, eu quero fazer um testamento porque quero já arrumar com isso, com essa questão. Eu até juntei os meus filhos e cada um disse mais ou menos o que é que queria. O testamento é uma das formas de resolver essa questão. Ou então, o próprio autor da sucessão, ou o autor do testamento, dizer, não, eu acho que a casa onde eu sempre vivi deve ficar para este meu herdeiro. E o dinheiro vai ser dividido desta forma e os terrenos vão para aquele outro meu herdeiro. Isto pode ser feito desde que não se fira a cota que cabe a cada um, a tal legítima, desde que não fique mais do que com a parte com que lhe cabe, então nesse caso não há problema e podemos de facto dividir a herança conforme a gente quiser. Se calhar aqui precisávamos de um exemplo mais prático para podermos aqui ajudar as pessoas, doutor. Vamos então imaginar o seguinte, o tio António, a tia Maria já tinha falecido, o tio António só tem 2 herdeiros e vamos imaginar que tem uma herança no valor de 90.000 euros. O que é que aqui acontece? Portanto, temos a legítima, que no caso de haver 2 herdeiros, 2 filhos herdeiros, é de 2/3. Portanto, dos 90.000, 60.000 cabem aos herdeiros legitimários, portanto, os 2 filhos. Nesses 60.000 ninguém os pode tirar. Depois desses 60.000 euros, caberiam 30.000 a cada um. Portanto, neste caso, o filho e a filha, imaginemos, do tio António, cada um tem no mínimo, da herança do pai, no mínimo a 30.000 euros. Ora, mas o tio António tem uma casa que vale 50.000 e quer que a casa fique para a filha porque a filha tomou conta dele até à morte. O que é que ele pode fazer? No testamento pode dizer: a casa vai ficar para a minha filha. A casa vale 50.000 euros. Portanto, ele poderia fazer isto ou não, visto que a casa já vale mais do que os tais 30.000 que ela teria no mínimo direito. Pode fazer. Porquê? Porque, dando-lhe a casa, ainda sobra, até aos tais 90.000 euros, 40.000. Desses 40.000 euros, 30.000 vão ficar para o outro herdeiro. Portanto, a legítima dele não é afetada por esta disposição testamentária. Outra vez, para resumir, às vezes por outras palavras é mais fácil. O tio António tem 90.000 euros para deixar aos herdeiros. No entanto, desses 90.000 euros, desse valor, 50.000 estão numa casa. Ele quer que a casa fique para a sua filha. Pode fazer ou não, sendo que a casa vale então 50.000 euros. Pode,
porque a legítima dos 2 filhos é de 60 mil, portanto, os tais 60 mil euros a dividir por 2. Cada um tem direito a 30 mil. Portanto, se ele deixar a casa para a filha, ela fica logo por ali com 50 mil euros. O que quer dizer que a herança restante é suficiente para dar os tais 30 mil ao outro filho que ele obrigatoriamente teria direito. Portanto, a legítima dele, que são os 30 mil euros, não é afetada. Não sendo afetada a legítima dele, não há problema em dispor conforme o tio António quiser. Este é um caso prático. Portanto, há sempre uma forma de fazer valer a nossa vontade enquanto vida, e também esta forma de testamento pode ser uma mais-valia para ajudar, no fundo, a prever o futuro, que são as grandes guerras que acontecem quando há a morte e depois as heranças para discutir. Pode. As heranças são um tema muito complexo, e quando a gente ressalva aqui que, atendendo a cada caso concreto, deve-se recorrer a um advogado que é para ver qual é a melhor situação, em termos de heranças, então, isto é fundamental, porque de facto é um sistema muito complexo, cada situação é uma situação, mesmo neste nosso caso prático, se a casa valesse 90 mil, a situação já era completamente diferente, portanto, é preciso ter atenção. Antes de fazer um testamento, deve-se recorrer a um advogado, de modo a ele estar dentro da validade. No entanto, a gente pode dispor de uma forma no testamento, por exemplo, a questão da casa, e imaginando que aqui o tio António faz o testamento hoje, mas só morre daqui a 20 anos. E, nos entretantos, teve uma despesa inesperada e teve que gastar 30 mil euros, imaginando com despesas de saúde, seja o que for. Então, a tal herança que era de 90 mil já passou a 60 mil, porque é a casa mais 10 mil euros. Ele pode deixar a casa à filha. Aqui já a situação é diferente, porque a legítima já não é no valor de 30 mil euros. A legítima do outro filho já é de valor muito inferior. E a da filha também. Portanto, tudo isto pode ser alterado. E depois tem que se interpretar, tem que se aplicar o testamento conforme a situação que existe à morte do autor da herança. São situações muito complexas, têm que ser estudadas com o tempo, consoante os casos. Até porque uma das limitações do testamento, como é lógico, é a impossibilidade de dispor de forma contrária à lei. Isto é, a gente não pode deixar num testamento que a minha filha ou o meu filho vai ter que tomar conta da minha companheira ou da mãe até à morte. Não podemos fazer isto. Há legislação própria sobre isto, portanto não podemos abandonar uma pessoa. Agora, não podemos obrigar ninguém a tomar conta de outra até à morte, porque mexe com a liberdade individual de cada um. Não podemos obrigar ninguém a casar com outra pessoa. Ou fazer um testamento em que dizemos, olha, eu não deixo-te este património em concreto se casares com o Manel. Isto não é possível. Até porque depois também os testamentos podem não ter só disposições patrimoniais. Isto é, nós podemos dispor em relação ao nosso património, mas podemos dispor relativamente a outras coisas quaisquer que não têm nada a ver com o nosso património. Das mais comuns, o destino a dar às nossas cinzas. No caso de querermos ser cremados, há pessoas que fazem um testamento em que dizem que querem que as cinzas sejam espalhadas por um sítio qualquer. Desde que essa disposição não vá contra a lei, é possível. Imaginando que o caso do Lamelas. Eu sou um grande adepto de Lamelas, deixo-lhes um património considerável, uma casa, etc. E digo lá que quero que essa casa seja chamada Casa Hélio Reis, em minha homenagem. Posso fazer isto? Duvido, não posso obrigá-los a chamar a casa de Hélio Reis. Agora, se for a minha própria casa, pôr lá uma placa a dizer Vivenda Hélio Reis, bem, se calhar aí já posso.
Há uma série de disposições que poderemos fazer no nosso testamento, desde que elas não sejam contrárias à lei. Isto é uma regra básica do direito. Fica então aqui o essencial dito do testamento. Aqui já começamos a esmiuçar um bocadinho mais outras vertentes que o testamento também pode ajudar a fazer. Nós lembramos sempre, e aquilo que o doutor já acabou por dizer aqui há pouco, que cada caso é um caso e deve sempre pedir então a opinião de um advogado, colocando, obviamente, a sua história e poder ser ajudada a ser enquadrada a sua história na lei e, assim, uma melhor forma para o ajudar a resolver essas questões que o possam preocupar. Quanto a testamentos, ficamos por aqui, verdade, doutor? Ficamos por aqui só com uma pequena ressalva. Sim, são casos que não são muito comuns, pelo menos do conhecimento público em geral, mas quando falou há pouco da questão da validade, há casos em que o testamento tem uma determinada validade. Por exemplo, testamentos feitos por militares quando estão em missão no estrangeiro, imaginando isto, ou quando estão no mar, no caso de elementos da Marinha. Há determinadas circunstâncias em que o testamento só é válido enquanto aquela situação imaginando perigo ou de ausência ou de outra situação que está prevista na lei, enquanto essa circunstância se manter. Após o momento em que essa situação deixa de se verificar, o testamento perde validade. É uma cláusula que tem esse testamento ou é... Não, portanto, se o testamento for feito para essa situação específica, aproveitando essa possibilidade que a lei dá, o que acontece é que, no final da circunstância que permitiu fazer o testamento nessa altura ou mediante essas circunstâncias, quando a circunstância termina, o testamento deixa de ter validade. Isto é importante mais para membros, nomeadamente das Forças Armadas. Nós temos muitos militares nas Forças Armadas que são naturais do nosso Conselho, que podem ouvir este programa, e assim ficam também já com essa salvaguarda. Quando forem para o estrangeiro numa missão qualquer, podem de facto aproveitar essa faculdade que a lei permite para fazerem um testamento dentro das regras que são permitidas nessa circunstância. São regras próprias e que depois, quando regressam, o testamento automaticamente caduca, perde a sua validade. É uma daquelas exceções. Direitos e deveres na Rádio Limite com o Dr. Hélio Reis, licenciado em Direito. Numa sociedade que se quer justa, temos de conhecer os nossos direitos e respeitar os nossos deveres. Quintas e sextas-feiras, às 9 e às 17 horas, Direitos e Deveres, com o Dr. Hélio Reis, na Rádio Limite.